Se você sente que precisa mudar os seus pensamentos e ações para ter uma vida melhor, fica nesse vídeo. No nosso primeiro vídeo a gente contou um pouco sobre como foi a nossa transição, trabalhando no presencial e indo para o remoto. Mas o que a gente não contou é que para fazer toda essa mudança a gente precisou mudar muito a nossa cabeça. E nesse vídeo a gente quer contar como a gente saiu de pessoas reclamonas para pessoas que atraem coisas boas. Então, por que não começar de onde a gente veio, né? Eu acredito que muitas pessoas podem se identificar com algumas histórias, porque o Jean veio de uma família de um jeito, eu de uma família de outro jeito, totalmente opostos, mas no final a gente tinha mais ou menos o mesmo pensamento, que era de pessoas realistas, assim. Então a gente vai contar um pouquinho de como foi ali essa nossa vida, né, no começo ali com a nossa família. Onde começou tudo, né? Eu, por exemplo, minha família sempre foi de reclamar muito, assim. Eles não agradeciam por nada, achavam que agradeciam, na verdade, mas eles reclamavam demais, olhavam muito pro lado, ficavam vendo muita questão de tragédia, colocando a culpa em tudo externo, mas nunca neles, né? Então eu acabei trazendo muito isso pra mim e trazendo pra Gil também, né? Quando a gente ficou junto. Na verdade, eu vim de uma família oposta, né? Então, minha família ela sempre foi muito positiva e eu era a pessoa que tinha muitas crenças limitantes por questões pessoais mesmo, né? Então eu achava que eu não ia ter uma vida boa, que eu não merecia as coisas. Era uma coisa que no fundo eu fui criando sozinha, assim, e isso me prejudicou bastante. Então foi bem difícil, assim, eu aprender que eu tinha que mudar, eu entender que eu tinha que mudar. Aí só um complemento sobre essa questão de achar que não merece, é uma coisa muito comum entre a gente, né? Praticamente todo mundo tem isso de achar que não merece, ou de achar que as coisas boas não são pra você, o sucesso não é pra você, né? Então, provavelmente você deve se identificar com isso também, inclusive coloca nos comentários aí, porque praticamente todo mundo passa por isso, né? Só que apesar de tudo isso, a gente sentia lá no fundo que a gente tinha uma positividade, né? Tipo, não somos pessoas reclamonas, negativas por natureza. A gente sentia que tinha algo bom, só que o ambiente acabou moldando muito a gente, né? Sim, a gente queria mudar, mas é aquele quero mudar, mas não sei como. Era mais ou menos isso. E isso vale muito pro ambiente que você tá. Então, às vezes você tá num trabalho onde as pessoas no seu redor ficam reclamando o tempo inteiro, às vezes até do seu trabalho. E daí isso acaba consumindo a tua mente e daqui a pouco você já tá odiando o teu trabalho também. Mas na verdade, pra você, talvez nem esteja tão ruim, mas é uma coisa automática que a gente vai fazendo. Então, é realmente isso, né? Assim, um ambiente que você tá, dá uma analisada pra ver se tá tudo bem, se as pessoas não estão reclamando demais e se você não tá consumindo essa energia que vai te sugando, sabe? Esse é o famoso ver o mundo com a lente dos outros, né? Tipo, igual a gente falou, às vezes tu até gosta do negócio, mas tu começa a levar em consideração a opinião dos outros e pra ti tá bom, né? E não que você tá sendo influenciado ou que você é uma pessoa influenciável, mas é uma coisa, acho que normal. Do ambiente mesmo, né? E aqui tem um ponto muito importante, eu acho que o principal fator que vai fazer você mudar é você primeiramente reconhecer. Então, quando você reconhece, você vai saber que, pô, beleza, preciso mudar e mudar dói muito, né? Dói, não é uma dor que você sente, assim, né? Mas dói, porque incomoda. É uma coisa que te tira totalmente da zona de conforto e você às vezes reconhece que você tem que mudar, mas você não consegue realmente mudar. Sim. Tipo assim, é mais fácil, querendo ou não, a gente continuar reclamando e continuar fazendo as mesmas coisas. Tu tem que ir contra tudo que tu conhece, né, basicamente. É muito difícil. E quando a gente fala sobre mudança, eu lembro muito quando eu tava na minha pior fase. Então, assim, sabe o fundo do fundo? No fundo. Eu estava lá embaixo, assim. E nisso eu recebi uma recomendação de uma médica minha. Eu não tava tomando remédios fortes, assim, mas era remédios homeopáticos pra tentar me acalmar. Porque minha família é natural, positiva. Então, assim, meu remédio era remédio homeopático. E aí, nisso, ela me indicou um livro que se chama Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. E realmente me ajudou muito. Mas foi muito difícil até começar a ler o livro. Eu demorei muito tempo pra começar a ler. E eu só tive esse primeira iniciativa, assim, basicamente, porque eu fazia isso ou eu tomava remédios mais fortes, porque eu não estava dando conta. E eu não queria, assim, exatamente, acho que por eu já ter essa crença ali da minha família de que a gente não toma remédio, basicamente isso. Então era uma coisa que era assim, era muito contra tudo que eu já passei na minha vida, não queria tomar remédio. Então foi aí que eu comecei minhas pequenas mudanças.
eu me considerava uma pessoa realista, né? Eu sempre falei isso. Eu falei assim, não, mas eu tenho que considerar todas as possibilidades possíveis do que pode acontecer. E a minha avó sempre falou, mas isso não pode nem passar na sua cabeça, porque a partir do momento que passa pela sua cabeça, é uma opção. E eu não entendia muito bem isso, eu ficava, ai, tá bom, vó. Ficava assim, não, tá bom. Você não entende o que eles estão falando, a adolescente rebelde, né? Mas eu entendi depois de um tempo que realmente, assim, o tempo que eu gastava pensando nas hipóteses das coisas que poderiam acontecer e que elas realmente aconteciam, e daí minha vida era uma porcaria, eu mesma estava trazendo tudo isso, sabe? Porque ninguém colocou na minha cabeça. Eu mesma tirava da minha cabeça, assim, ó, inventava um monte de coisa e realmente as coisas aconteciam. Então, por que não, já que eu estava lá no fundo do poço, eu pensar numa coisa um pouco mais positiva? E talvez, se eu ficar pensando assim, que minha vida é uma maravilha, talvez a minha vida também se torne uma maravilha. E foi bem louco, porque foi aí que as coisas começaram a mudar. E aí, quando eu conheci o Jean, a gente tinha exatamente essa pessoa realista de novo. Mas... E aí a gente começou a conversar muito sobre isso, né? Mas conta um pouco de como você era essa pessoa realista. Eu sempre fui mais cético nessa questão de pensamentos positivos. Tipo assim, se eu não conseguisse ver as opções à minha frente, eu não conseguia imaginar que alguma coisa boa poderia acontecer, por mais que eu não visualizasse, sabe? Então, cara, demorou muito. Até mesmo essa fala da avó da Gil, que você não pode nem deixar as coisas ruins passarem pela tua cabeça, isso aí demorou, cara. Nossa, demorou muito pra eu conseguir entender o que ela tava dizendo. Tipo assim, é uma evolução como pessoa muito grande pra tu conseguir entender o que isso significa. É muito difícil. Não é que o negócio não te passa pela cabeça, mas é que você não fixa nele, entende? É tipo isso, né? Lógico, às vezes, tá acontecendo alguma coisa na tua vida, do nada, passa pela tua cabeça, não, pode dar errado. Só que tu não já faz assim. Já vai embora, não, vai pra frente. Uhum. E eu não conseguia entender isso, demorei muito assim, cara. Eu acho que deve fazer uns 2 anos, talvez nem 2 anos que eu tenha conseguido realmente entender isso, sabe? E eu falava pro Jean, eu era igual você, eu era essa pessoa realista também, tipo, positiva / realista, sabe? Assim, mas é aí que tá o teu erro. Eu falei assim, você não pode deixar essas coisas entrarem na tua cabeça. Ele, claro que tem. E daí a gente ficava nisso eternamente, assim. E aí com isso eu fui aprendendo que ser realista é importante. A gente tem que ser realista sim, só que a gente não pode deixar o ser realista demais se deixar cego, né? Então, o que isso quer dizer? Tipo assim, às vezes você ser realista demais, você realmente não consegue enxergar que coisas boas podem acontecer, né? A vida pode dar uma reviravolta. Você não sabe o que pode acontecer. E normalmente a vida te surpreende. Então você tem que ter um pouco de fé também e parar de ser teimoso, sabe? Pra mim foi muito difícil sair dessa, cara. Muito difícil mesmo. E eu acho que a gente falando assim, parece que realmente só coisas boas vão acontecer se você pensar em coisas boas, e não é bem. A vida, ela existe e realmente tem coisa boa, tem coisa ruim que acontece. Mas você não pode deixar que a maior parte desses pensamentos sejam realistas / positivo, que na verdade é quase negativo, assim, sabe? Tem que realmente mudar o pensamento, porque ele tem uma força enorme que a gente não tem. Sei lá o que acontece, na verdade. Eu não sei nem explicar o que acontece, porque parece surreal quando a gente fala. E parece bem coisa de coach, assim, sabe? A vida é altos e baixos, né? Tipo assim, quanto mais coisas boas tu pensar, mais chance de coisas boas vão acontecer contigo, né? Sim. Então, não significa que tu não vai passar por dificuldades, não significa que não vão ter momentos que tu vai ter que ser pé no chão e realista, porque o negócio tá na tua cara e, né? A gente tem que tentar ir pro lado positivo o máximo que a gente consegue, né? E a vida, ela vai testando a gente, né? Então, assim, tudo que acontece na nossa vida, por pior que seja, porque todo mundo passa por situações horríveis, ou o que é muito ruim pra você pode não ser muito ruim pra mim, mas o que é muito ruim pra mim também pode não ser muito ruim pra você. A gente não pode menosprezar essas coisas, né? Porque, enfim, cada um sente a sua dor. E a gente fala sobre pensamento, assim, mas na verdade são 3 coisas, né? Que são as ações, os pensamentos e as falas também. E eu acho que pra fala também, quem vai conseguir explicar um pouquinho brevemente ali é o Jean, porque, cara, o que saía de coisa da boca dele. Cara, isso eu acho que não vem muito da família, isso vem do meu gênio mesmo. Eu sempre fui uma pessoa de xingar muito, reclamar muito, ainda faço, tá? Porque ninguém é perfeito, a gente tá numa constante mudança, então às vezes, dentro das falas também a gente tenta mudar algumas coisas, do nada eu me pego falando uma coisa e falo, não é isso. E às vezes eu tô irritado e falo mesmo, né?
Mas, tipo, qualquer coisa que acontecer, pô, que merda, nada dá certo, enfim, que porcaria. E, cara, quando tu afirma alguma coisa com tanta emoção, assim, você percebe que quando você tá estressado, você fala alguma coisa bravo. O bravo são emoções. O universo, o teu ser interior, ele entende emoção. Então, quando você fala que nada dá certo, que tudo é uma merda, o que vai acontecer? Nada vai dar certo, tudo vai ser uma merda. E não que, né, você não possa fazer isso. Mas a gente tá falando assim, bem por cima, porque vai muito mais além disso, né? Mas, claro que você pode xingar, claro que você pode falar palavrão. Normal, é humano, né? Mas não deixa isso te consumir a ponto de você ficar só fazendo isso, sabe? É isso que é chato. Não deixa isso ser a maior parte do teu dia. Seja uma pessoa feliz, uma pessoa positiva, uma pessoa que agradece, que vê as coisas boas a maior parte do tempo. E claro, vão ter momentos que você vai estar estressado, que você vai estar no limite. Acontece, somos seres humanos, faz parte, mas a gente não pode deixar que isso seja a maior parte do tempo, né? E agora falando sobre os pensamentos, sabe quando você fala que vai dar certo, mas no fundinho fica aquela vozinha assim na tua cabeça falando, não vai dar certo. Então, é isso que a gente tem que tentar mudar. É muito difícil, mas é isso que a gente tem que conseguir. Falar assim, ó, sai daqui, vai embora. Que era o que a minha avó sempre falava pra mim. Ela falou assim, cara, isso não pode nem passar pela tua cabeça. Então, no começo é muito, muito difícil. Você fica, não é, vai dar certo. Daí você fica um negócio assim na tua cabeça, falando, não vai dar certo. Você sabe que não vai dar certo, por que você tá se esquentando com isso? Então, é complicado de você tirar isso, mas é todo dia, assim, todo dia, toda hora, toda vez que você pensa, daqui a pouco, se você persistir nisso, você já não vai mais lembrar. Então, automaticamente as coisas boas vão começar a vir. Mais coisas boas, né? Verdade. Faz muito sentido. Nossa, isso daí, pro meu pensamento, essa parte de migração aí também, pra mim, foi muito forte, porque... É uma coisa muito interna, assim, você tem que trabalhar, é você e você mesmo, e é isso. E aí, por último, a parte das ações, né, cara? Se tu quer ter uma vida melhor, tu também tem que agir, né? Não adianta tu só pensar e falar e ficar no sofá, não levantar. Então, você tem que correr atrás das coisas que tu quer, né? É tipo as pessoas que falam assim, coisas boas vão vir pra mim, eu vou mudar de vida, mas aí a pessoa tá sempre fazendo as mesmas coisas que não trazem nada muito bom pra ela. Então, assim, é meio contraditório, né? Tem que pensar um pouquinho também nas coisas que a gente faz, assim. Tipo assim, imagina que você quer ser um empreendedor, você trabalha CLT lá, você quer ser um empreendedor, só que você não está fazendo nada para ser um empreendedor. Tu não vai acordar da noite pro dia, nossa, agora eu sou um empresário aqui, não faz sentido. Então, qual é o primeiro passo que tu tem que dar para tu virar um empreendedor, né? Abrir um negócio ali, enfim. Mas pode ser pequenos passos, que pode, por exemplo, você não tem agora tudo para começar a empreender. Mas você pode, sei lá, ir pesquisando. Começa a estudar. Tudo é muito de pouquinho em pouquinho, assim. São coisas que não vão mudar do dia pra noite tão rápido. Mas elas mudam. Assim, tem esperança que as coisas mudam. Quanto maior o sonho, mais demorado, difícil mas você tem que dar o primeiro passo, né? Então... E se a gente for detalhar tudo que a gente fez pra mudar esses 3 pontos, esse vídeo vai ficar muito longo. Foi por isso que a gente decidiu transformar esses assuntos em uma minissérie aqui do canal. Então, o primeiro vídeo que a gente vai trazer vai ser sobre as falas, o segundo sobre os pensamentos e o terceiro sobre as ações, que a gente vai detalhar cada coisa que a gente fazia e começou a fazer para mudar a nossa vida dentro de cada um desses temas. Cara, assim, não espere a tua vida melhorar absurdamente para você começar a agradecer as coisas, sabe? Tipo, você tem que começar a agradecer as pequenas coisas para que grandes coisas aconteçam com você. Isso aqui é um pensamento que eu já trago comigo há muito tempo, porém eu comecei a aplicar há pouco tempo, porque eu não conseguia aceitar, não conseguia entender o que isso significava, sabe? Então, é isso. E agora, nesse momento, por exemplo, a gente quer agradecer vocês, né, que estão assistindo esse vídeo. Então, né, vocês estão aqui, a gente começou o canal recentemente, então todo mundo que está aqui ajuda bastante, né? É isso aí, muito obrigada. E já aproveita para comentar aí embaixo também quais desses 3, fala, pensamento ou ações que você precisa mudar com mais urgência na tua vida, e a gente conversa nos comentários também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.